E aí, vamos resolver esse exercício da FUNESP 2020 sobre iluminismo com esse textão do Rousseau aqui? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai resolver um exercício aí, mas antes de continuar, é claro, por favor, se inscreva no canal, já ativa aí o sininho e é claro, dá um like aí no vídeo, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e escuta também o nosso podcast lá no Spotify. Não esquece, hein? Compartilhe o canal com a galera e deixa aí também nos comentários se você quer algum exercício que a gente resolva aí, hein? Vamos então na sequência resolver um exercício sobre iluminismo. É isso aí, então, um textão aqui para vocês do Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes pensadores aí do iluminismo. Lembra lá o iluminismo no século XVIII, um movimento na França que criticou então o antigo regime, né, aquele conjunto de características lá envolvendo o absolutismo monárquico, envolvendo o mercantilismo, a intervenção do Estado na economia, os privilégios sociais do clero e da nobreza e também lá o domínio cultural da igreja. Olha esse textão que o Rousseau escreveu no Facebook dele lá na época. Nós temos aqui, cada um de nós põe em comum, olha que coisa, os textos que, né, os termos que ele utiliza aí, põe em comum sua pessoa, então põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral. Direção suprema da vontade geral. Então, o seu, né, perante o geral aí. E recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo, um corpo moral e coletivo, composto de tantos membros quantos são os votos da Assembleia. Então ele fala aí não só da participação de órgão político, mas do direito ao voto também para a galera. Essa pessoa pública que se forma desse modo pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade, e hoje o de república, ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado. Olha lá, gente, o texto então do Jean-Jacques Rousseau, né, compilado aí na obra Os Pensadores, de 1983 lá, mas Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes, né, escritos dele, é justamente do contrato social, que o que estabelece aqui é muito essa ideia, né, de você então, em nome do bem comum, dessa vontade geral aí, você também, é claro, né, lembrar que você tem os seus direitos e ao mesmo tempo deveres aí para o coletivo. Mas olha então o que o exercício pede para a gente, já as alternativas aí. O texto produzido no âmbito do iluminismo. Olha lá que coisa do iluminismo. Se você não se liga, então aí não se lembra. Lembre que o iluminismo é um movimento que teve aí sua importância, seu destaque lá no século XVIII. E apesar do seu pioneirismo, né, você poderia falar, dos precursores lá na Inglaterra no século XVII, na verdade o movimento ele tem, né, como palco principal e filósofos originários da França. Então lembra até século XVIII como o século das luzes, hein? Ficar esperto nesse termo aí, né? De lançar as luzes do saber sobre a população. Então o texto produzido no âmbito do iluminismo francês, que é o século XVIII, então por favor, o século XVIII, apresenta a doutrina política, então ele pede uma doutrina política do, aí vai lá para você, coletivismo, manifesto na rejeição da propriedade privada, né? Então ele coloca contra a propriedade privada, e na defesa dos programas socialistas de estatização. Primeiro de tudo, tinha socialismo já nesse contexto aí, né, do século XVIII? Na verdade, não, ainda não. Né? Socialismo utópico, por exemplo, e o, né, científico lá com Karl Marx e tal, vão aparecer mais para o século XIX. Então, nesse momento aqui, não tinha ainda programa socialista de estatização na economia, não tinha aí, né, essa ideia, então, de uma visão socialista, como se conhece o nome dessa doutrina política. Então essa ideia é tomar cuidado aí, porque a alternativa ela talvez tenha tentado te fazer confundir se você já ouviu alguma vez na sua vida que o Rousseau foi um dos grandes influenciadores do, né, socialismo aí que vem posterior, por sinal por defender essa questão até de uma, né, certa reforma agrária ou o fim da propriedade privada. Então o exercício, né, ele traz essa ideia de associar essa influência, mas na doutrina política não dá para você falar ainda nem também que é uma doutrina política esse
termo aqui de coletivismo, acho que não seria bem considerado uma doutrina política como o socialismo, o capitalismo, algo assim, mas né, uma proposta aí talvez mais relacionada à coletividade. Mas não tem a ver com né, o iluminismo do Rousseau, que o exercício lá, estou dando spoiler, é claro, que o texto do exercício, ele apresenta mais a ideia de um contrato social, mas a letra A tá errado. Mas vamos para a letra B. A letra B fala então da doutrina política do humanismo. Pô, e o humanismo é uma doutrina política? Na verdade, o humanismo ele aparece mais no contexto lá do Renascimento, né? Século XV, século XVI, lá 14, 15, 16, falando dessa valorização do ser humano, do estudo do ser humano a partir das obras clássicas, né, greco-romanas. Então, não tem muito a ver com isso, né? Mas daí olha que ele também tenta te enganar por quê? O humanismo presente no projeto liberal de valorizar o indivíduo e sua realização do trabalho. Por que ele talvez tenha, né, tentou te enganar aí? Porque o lance justamente do projeto liberal, ele poderia puxar que o iluminismo tem a ver também com o momento lá do surgimento do liberalismo econômico com Adam Smith, ou você poderia colocar os próprios fisiocratas lá, Quesnay, Gurnay, que desenvolvem também essa ideia do Estado não intervir na economia. Então, liberalismo econômico tem a ver aí, né, com essa liberdade de mercado, né, também envolvendo o interesse da burguesia e capitalismo e tal. Sim, só que não tem a ver com o Rousseau aí ou o que ele colocou lá. O que o Rousseau colocou é mais de um contrato social. Então, de novo, tentando te enganar, mas letra B você está errada. A letra C agora aí para você, socialismo. Tem essa ideia, então, de novo, gente, se o socialismo está mais ligado ao século XIX, não tem como ele estar fazendo, final do século XVIII, século XIX, não tem como ele estar fazendo essa influência sobre o socialismo, né? Tipo, falando da doutrina política, a influência que você pode ter é de que o Rousseau, ele, por ser contra aí, né, esse contexto em alguns escritos de propriedade privada ou de propor essa distribuição de terras, ele influencia posteriormente, né, pensadores socialistas. Mas se falar de que esse momento e o que ele está tratando é sobre o socialismo, na verdade não. O que ele está tratando é sobre uma questão que envolve o contrato social e não necessariamente o socialismo ele é firmado em cima de um contrato social, né? Então, tem algumas coisas aí que tomar cuidado porque ele está tentando te induzir o erro aí, o exercício. Mas voltando, socialismo presente na crítica ao absolutismo monárquico, o iluminismo fazia isso. O iluminismo sim, talvez o socialismo, né, ele apresenta uma crítica, uma postura imperialista, algo assim, mas absolutismo monárquico já era uma coisa também que já estava decadente um pouco mais para frente no século XIX. Mas a defesa da completa igualdade socioeconômica. Beleza, o socialismo é associado a isso, mas não é isso que o Rousseau está tratando no texto também. Ele não está se referindo lá no texto ao socialismo, a falar de igualdade, ele não falou de fim de propriedade privada em nenhum momento. Ele influencia, né, pensadores socialistas posteriormente, mas o texto não está falando dessas, né, relações com essa postura aqui. Então essa aqui você quase viu ali também, esquece, tá errada, beleza? Me empolguei aqui porque eu quis fazer que ela estava errada. Mas a letra D, então. A letra D falando do corporativismo. Pô, corporativismo é um negócio também um pouco mais para frente, a gente for analisar, que é aquela postura de você, né, como Estado, como governo, de repente manipular os trabalhadores, né, dando a ideia de que eles seriam componentes dessa grande massa, né, dessa grande máquina, dessa grande massa aí de pessoas que formariam essa máquina que é o Estado. Então você é um pequeno parafuso nessa grande máquina do Estado, né, ou desse corpo aí, ou de que você, né, trabalha para esse Estado, porque o Estado trabalha aí também para cuidar de você, né? Se você for lembrar aqui do Brasil, o pai dos pobres, Getúlio Vargas, também trazia essa ideia como ditadores de extrema direita e como o texto aí na afirmativa está falando para você. Nós temos aí o corporativismo presente na proposta fascista de unir o povo em torno da identidade e da vontade nacional. Pô, tem a ver, mas tem a ver com isso aí que ele está falando, com um cara lá do século XVIII que está falando de, né, a pessoa, né, deixar às vezes de lado o seu individual para pensar no bem comum. Pô, não tem muito a ver isso aí não. Portanto, assim, isso a gente tem que analisar também historicamente, que o fascismo, o nazismo, eles estão mais ligados ao contexto do período entre guerras, da década de 1920. Se você for lembrar, né, a marcha sobre Roma lá do Mussolini, dos camisas negras, é em 1922. Então, na verdade, aí não tem também a ver com esse contexto do Rousseau, né, e nem ele está fazendo essa associação, porque nem existia esse conceito. Portanto, né, tá errada também essa aí. E a letra
aí então para você na sequência aí e falar, professor, eu acho que é essa que é a certa. Pô, pode ser, né? Tá parecendo interessante. Será que ele está falando da doutrina política, né? Do contratualismo? Interessante, né? O Rousseau, ele escreveu um livro chamado Do Contrato Social. Ele está falando, então, da pessoa, né, aceitar essa situação porque ele sabe que também o, né, direito dele está garantido por essa, né, lei e tal, por exemplo, por essa Constituição. Então, olha lá. O contratualismo, manifesto na reação ao antigo regime. Interessante, porque tem a ver, né? Iluminismo, ser contra o antigo regime e tal. E na defesa dos direitos de cidadania. Pô, ele falou de membro, ter direito a voto e tal. Pô, já dizia o cowboy e o garoto vaca. Muito interessante essa aí, não é não? E é essa aí mesmo que é a certa. A alternativa E, então, é a alternativa correta para você. Tudo bem? É isso aí, então, né? Lembrando aí, ó, que a alternativa E refaz, então, de novo essa ideia aí do contrato social que o Rousseau é muito bem associado aí. É isso aí, espero que você tenha gostado da resolução desse exercício. Não esquece então de novo aí, se você se esqueceu, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho, também aí dá um like no vídeo, vai que você não deu um like, segue a gente no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e escuta o nosso podcast lá no Spotify. Compartilhe o canal e também, se você tiver uma dúvida de exercício, mande aí nos comentários pra gente resolver aqui. Valeu, até o próximo então exercício aqui no História em Casa com o Prof. Elvis. Até mais.